A gente abre essa edição falando que as novas regras da aposentadoria já estão valendo a partir de hoje. São 6 regras de transição e os trabalhadores podem escolher aquela que é mais vantajosa. Ainda nessa terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que esse momento representa um divisor de águas para o Brasil. Vamos acompanhar o que ele disse. Trata-se, sem dúvida alguma, de uma das mais importantes alterações feitas em nossa Carta Magna nos seus 31 anos de existência. Este é, sim, um momento histórico. Este 12 de novembro será um divisor de águas para o Brasil. Divisor de águas porque estamos mudando o destino deste país de forma substantiva. Deixaremos a rota do desastre iminente e adotaremos um curso em direção a dias melhores. Em fevereiro, quando o presidente Bolsonaro veio ao Congresso Nacional entregar a PEC da Previdência, o cenário do nosso país era dos mais preocupantes. No portal R7, você pode tirar todas as dúvidas sobre a reforma da Previdência e entender melhor essas mudanças para a aposentadoria. E os parlamentares devem concluir ainda hoje mais um importante passo, que é a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Na semana passada, os parlamentares aprovaram o texto base dessa reforma, mas ainda precisam votar 4 destaques para, em seguida, partirem para a votação do segundo turno, que é uma exigência constitucional para que essa proposta siga para uma análise na Câmara dos Deputados. Assim que chegar à Câmara, essa PEC vai para uma comissão especial e só depois segue para a votação em plenário. Ainda segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do jeito que está, essa PEC paralela vai permitir um ajuste fiscal de 350 bilhões de reais, isso em 10 anos. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do PSL. Com isso, ele se torna o primeiro presidente em exercício do mandato sem uma legenda desde a redemocratização. Essas informações de que deixaria o partido nessa terça-feira já estavam circulando em Brasília desde ontem, quando ele marcou uma reunião com parte da bancada da Câmara, isso no Palácio do Planalto, para discutir esse tema. O presidente planeja fundar então outro partido, o Aliança pelo Brasil, conforme ele também antecipou. A ideia é conseguir validar essas assinaturas eletrônicas que permitam a fundação dessa legenda até março do ano que vem. O tempo aí suficiente para disputar as eleições municipais. Além do presidente, o novo partido ainda vai abrigar os filhos e os aliados. Bolsonaro está rompido com o atual presidente do PSL, Luciano Bivar, e com parte dessa bancada, incluindo a deputada Joyce Hasselmann. E o deputado Eduardo Bolsonaro divulgou no Twitter, agora há pouco, o símbolo oficial do Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Nesse texto, Eduardo escreveu, abre aspas, consolidando o novo rumo brasileiro e libertando definitivamente a pátria da destruição de valores cristãos e morais. Anunciamos a criação do partido Aliança pelo Brasil. Com uma base sólida conservadora, faremos do tsunami de 2018 uma onda permanente. Fecha aspas. E dados de saúde de milhões de pessoas, isso nos Estados Unidos, podem ter sido compartilhados pelo Google, isso sem o consentimento delas. Essa denúncia foi feita pelo jornal Wall Street. Médicos e pacientes não foram notificados sobre esse caso. Pelo menos 150 funcionários do Google já têm acesso a grande parte desses dados dos pacientes. Isso de acordo com uma fonte ouvida pelo jornal americano. Alguns funcionários levantaram questões sobre a maneira de como esses dados estão sendo coletados e compartilhados, tanto de uma perspectiva tecnológica quanto de ética. Um porta-voz do Google informou que o projeto é totalmente compatível com essa lei federal de saúde e inclui proteções robustas e também falando sobre os dados de pacientes.